Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia, e a gente vai continuar com a nossa aula de produção textual, na verdade, uma continuação da nossa última aula. A gente tem visto durante todo esse bimestre os tipos de texto. A gente começou fazendo a introdução a eles e a gente focou no texto dissertativo, argumentativo, não é? Então, na nossa última aula, o nosso objetivo foi construir um texto dissertativo argumentativo. E esses textos, o texto dissertativo argumentativo, é importante que a gente tenha em mente que ele possui uma estrutura. Mas, professor, o que é uma estrutura num texto? Uma estrutura num texto é quando a gente respeita o formato daquele texto e a gente coloca ele de acordo com o modelo que ele tem que ser. Ou seja, a gente faz uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Um início, meio e um fim. Algumas pessoas colocaram simplesmente um parágrafo ou metade de um parágrafo. E, gente, não dá para a gente desenvolver uma ideia em apenas um parágrafo. Porque, olha só, um texto dissertativo não é esse texto que vai falar sobre um fato, não é? Ele vai discorrer sobre um assunto, ele vai explicar sobre aquele assunto, trazer informações, trazer argumentos. Então, como se faz isso em um parágrafo? Não dá. Por isso que hoje a gente vai continuar trabalhando com aquele texto que a gente começou, só que melhorando ele, fazendo uma melhor divisão. Primeiro, a introdução do texto. A introdução, ela pode ser o primeiro parágrafo do texto. E esse parágrafo ele não precisa ser longo, não precisa se estender. Mas é importante que na introdução seja apresentado o conteúdo do texto, sobre o que a gente vai falar, não é? Como aqui na introdução do nosso artigo de opinião, né? Na introdução se encontra o assunto e o ponto de vista a ser defendido. Ou seja, na introdução a gente vai apresentar sobre o que a gente vai falar. É onde a gente vai começar a apresentar a nossa tese, né? Sobre o que a gente quer tratar sobre aquele assunto. No desenvolvimento, a gente já vai desenvolver essas ideias que a gente apresentou na introdução. Lembrando, a introdução não precisa ser longa. O desenvolvimento, já por sua vez, ele precisa ser suficiente. O que quer dizer isso? Não é que ele precise ser esticado, muito longo. É que ele precisa ser suficiente para colocar os seus argumentos. Então, geralmente, o desenvolvimento vai ser a maior parte do texto. Ele vai ter entre 2, 3, 4 parágrafos, dependendo do texto. Por quê? Porque no desenvolvimento, a gente vai colocar os nossos argumentos. Lembram do exercício que a gente fez há 2 semanas atrás, quando a gente viu um texto e a gente destacou desse texto as ideias principais, quais eram as teses, quais eram os argumentos tratados nele? Esse é um processo que vai ser muito utilizado aqui durante o desenvolvimento, porque a gente precisa dessa leitura, a gente precisa desse conhecimento sobre o assunto para desenvolver os nossos argumentos. Olha só, no desenvolvimento, o autor expõe as argumentações e contra-argumentações em torno do assunto abordado, que justificam ou reforçam a tese. Ou seja, a gente aqui vai colocar as informações que a gente viu sobre aquele assunto. A gente pode citar autores, tá bom? A gente pode colocar dados sobre aquele assunto que mostrem e que reforcem o nosso ponto de vista sobre ele. Como eu já falei, a argumentação
ela não consiste em você falar eu acho isso ou eu acho aquilo. A gente dá a nossa opinião, a gente argumenta mostrando fatos. Se a gente é a favor daquele tópico, daquele assunto, daquela tese, se a nossa tese é a favor daquele tema, a gente vai mostrar argumentos que mostrem por que a gente é a favor. Se for contra, a gente vai mostrar argumentos que mostrem por que aquele assunto precisa ser tratado de forma contra ele, não é? Por que eu sou contra? Por que a minha opinião é essa? Então, os argumentos eles vão fazer justamente isso. Já a conclusão pode apresentar uma solução, uma proposta, síntese ou questionamento sobre o que foi discutido. Dependendo da nossa tese, a gente vai fechar, se a nossa tese for algo que precisa ser solucionado, a gente pode apresentar uma proposta de solução para aquilo. Por exemplo, o problema com a segurança na internet. A gente pode apresentar uma proposta de solução. Contratar um antivírus, um programa que proteja o seu computador, não visitar sites duvidosos, não é? Ou uma proposta, ou você pode fazer uma síntese, ou um questionamento. O que é uma síntese? É um resumo daquilo que você falou. Você vai concluir dizendo, por motivos do que já foi apresentado, concluímos que a internet pode ser um lugar perigoso para pessoas que não obtêm as informações necessárias para tomar as precauções sobre sua segurança. Olha, não estou propondo uma solução, mas eu estou resumindo, sintetizando tudo aquilo que eu falei e concluindo o meu texto. Então, o nosso texto, o nosso artigo de opinião, ele precisa dessa estrutura. Não dá para a gente fazer um artigo de opinião em 1 ou 2 parágrafos. A gente vai precisar de pelo menos 3 para fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão que seja suficiente para passar aquela ideia, não é? Afinal, como eu já repeti várias vezes, o objetivo do texto dissertativo é que a gente fale sobre um ponto, a gente fale sobre uma ideia, sobre fatos, não é? Exponha informações sobre aquele fato, tá bom? Gente, para a nossa atividade dessa semana, a gente vai concluir a produção daquele texto que a gente começou na semana passada. Quem já terminou o texto, já fez tudo, pode revisar o seu texto, tá bom? Rever se está dentro desses parâmetros, ver se você dividiu direitinho introdução, desenvolvimento, conclusão. Reveja o seu desenvolvimento, se os argumentos estão lá colocados direitinhos, os seus pontos de vista. Reveja se o seu texto está impessoal, se não tem marcas de escrita de você falando, por exemplo, eu acho, ou nós achamos, tá bom? Ou eu penso assim, ou na minha opinião. A gente retira essas frases e a gente vai usar frases mais impessoais, tá bom? Ao invés de eu acho que a internet é perigosa, você pode dizer por motivos de vários casos de roubos de senhas e tudo mais, a internet tem se mostrado perigosa. Olha a diferença. Ao invés de dizer eu acho que a internet é perigosa, você usou um fato, um argumento sobre a internet para mostrar que você acha que ela é perigosa. Ok? Então, a nossa atividade de hoje vai ser concluir a atividade da semana passada, tá bom? Então, tchau, tchau. Ah, e mais um detalhe, gente, atentem para o cabeçalho padrão da atividade, tá? Com o nome da escola, o nome da disciplina, tá bom? A data, ok? E a letra, a atividade feita com caneta. Não esqueçam do que a gente estudou no segundo bimestre na nossa oficina de produção textual, tá bom? Então, tchau, tchau. Saudades de vocês e qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Tchau.